Isso é um problema cultural. Esses problemas culturais, eles estão diretamente relacionados a alguns itens que eu, inclusive, anotei eles aqui para ter certeza que eu vou passar para você todos os detalhes. E o primeiro deles é a frase da seguinte forma: espiritualidade é coisa de gente alternativa. Isso é um problema cultural que vem se instalando desde um trabalho que foi intensificado da construção da visão espiritual do misticismo vazio, aonde, enquanto o mundo olhar para a espiritualidade como se fosse algo de gente fora da sociedade, de gente lúdica, de pessoas que vivem uma vida fora do real, como é que de fato nós vamos ter grande desenvolvimento com o trabalho que a gente faz se as portas da seriedade, as portas do caminho estruturado, ético, corporativo, talvez, estiverem fechadas a esse conhecimento? Estiverem fechadas até a possibilidade de a espiritualidade, não a religião somente, a espiritualidade, a visão de uma vida metafísica, ela não permear no Congresso, na mesa da ONU, ela não permear hoje os pilares que formam a sociedade. Por quê? Ela é vista como algo hippie. Isso é um problema cultural. E esse é um dos pontos que a Zion vem resolver. Inclusive, o seu trabalho ser confundido com caridade. As pessoas entenderem que porque você trabalha com espiritualidade, de que você está fazendo um trabalho de ONG, de que você está fazendo um trabalho de ação de graças. Lembrando que a caridade, ela é um princípio humano. Humano. Nós devemos doar, devemos fazer a caridade, devemos auxiliar aqueles que necessitam, não porque somos terapeutas, não porque trabalhamos para a espiritualidade, mas porque somos seres humanos, porque somos um com os outros. Mas quando eu dedico a minha vida para uma profissão que ajuda, sim, as pessoas, isto é uma profissão. E enquanto eu misturar, enquanto você misturar, enquanto nós misturarmos o trabalho que a gente faz com a caridade, ele não vai se desenvolver. Porque eu não posso excluir o dinheiro. Eu não posso excluir receber muito bem pelo meu trabalho. Por quê? Porque para que eu seja o melhor naquilo que eu faço, e o melhor não é sobre o outro, o melhor é sobre sermos melhores em nós mesmos a cada dia. Para que eu tenha capacidade, assim como tem um médico, para que eu tenha respeito, assim como tem um médico, para que eu tenha o nível técnico, assim como tem um médico, eu preciso investir bem nisso. Mas quanto custa uma faculdade de medicina? Quanto ganha um médico? Porque é tão distoante assim de quanto ganha um mentor que conduz as pessoas num caminho de consciência, quanto ganha um terapeuta que trabalha com o corpo energético, etérico, espiritual, emocional. Porque é tão distante. Se no fundo, este aqui é que resolve o problema na raiz. E não o médico. Percebe? A primeira resposta para isso é um problema cultural. Onde enxerga-se, o médico, as pessoas não enxergam que ele está fazendo caridade. O médico é normal ele cobrar algumas dezenas de milhares de reais para fazer um processo cirúrgico. Ninguém olha e fala assim, poxa,
Você vai cobrar 100 mil reais para remover esse cisto? Nossa, que mercenário, capitalista. Já percebeu? Ninguém vira para um médico e porque ele está cobrando para fazer um tratamento numa pessoa, vira para ele e fala: seu charlatão. Compreende o problema cultural que a gente vive? Então, como é que você vai progredir o seu trabalho? Vai ganhar notoriedade? Como é que o caminho da expansão da consciência ele vai ganhar força se a gente for visto como os hippies que estão fazendo trabalho de caridade no mundo, e o terceiro, que é o terapeuta que... O mentor... Olha, eu já até confundindo. Puxa, tão forte isso, que é o terapeuta que atua como mentor. E que os mentores hoje que atuam dentro do caminho da consciência, eles não fizeram formações para ser mentor. Eles não existe formação hoje, até esse momento agora que você está vivenciando isso. Não existe uma formação para ser mentor. Ah, John, eu fiz uma formação, uma mentoria para ser mentor. É mesmo? Para ser mentor ou para vender mentorias? Qual é o percentual dessa mentoria que você fez que ensina você a ser mentor e qual é o percentual que ensina você a vender mentorias? Abre parênteses. É maravilhoso vender mentoria. Você vai aprender, inclusive, a vender mentorias de 5 a 20 mil reais ou mais em grupo, de forma escalável. E fazer isso muito bem feito. Mas não sem aprender a ser mentor. Nesse trabalho, é a primeira vez que você vai ver algo com tanta profundidade ensinando você de fato a ser mentor. Não é uma aula, um módulo, onde vai ensinar você a fazer, sei lá, como é que você começa o encontro, como é que você termina o encontro. Não, você vai aprender realmente como conduzir pessoas para um caminho de consciência. Inclusive, você vai aprender a como é que você pega conceitos que você tem, como, por exemplo, os ensinamentos de Hélio Couto, Bashar, como você pega ensinamentos do Bob Proctor, por exemplo, ou das linhas espirituais que você segue, da sua cosmovisão espiritual, seja a sua cosmovisão universalista, seja a sua cosmovisão budista, seja a sua cosmovisão de qualquer outra linha espiritual que você opte como a visão que você representa no mundo, a sua terra prometida, a sua Zion. Porque Zion não é simplesmente falar sobre algo que tange uma palavra bonita. Zion é uma palavra código que representa Sião em português. Zion significa Sião. E Zion e Sião representa, sabe o Monte Sião? É colocado, nos apresentado dentro do caminho das Escrituras como a terra prometida. No filme Matrix, por exemplo, Zion é a última cidade humana que existe enquanto as máquinas dominaram todo o planeta. As máquinas dominaram a Terra, colocaram os humanos para viver vidas dentro de programas que simulam a realidade, que é a Matrix, e dominaram os humanos. E a Zion é a última cidade que existe que ainda não foi dominada pelas máquinas. Olha isso. Então é a única cidade que existe de seres humanos fora da Matrix. Isso é a Terra Prometida. E cada um tem a sua Zion. Só que todas as Zions, ou seja, todas as terras prometidas, ou seja, todos os chamados daqueles que estão vivendo uma vida no caminho da consciência, eles levam para o mesmo lugar. Que lugar é esse? Zion. Mas como assim, John? Cada um tem a sua Zion. Cada um tem a sua Zion. Por exemplo, a Zion de uma pessoa X
que é, sei lá, trabalha com tantra, dança ritualística, dança sagrada, a Zion dela, a terra prometida dela, vai ter muito mais dança, muito mais prazer, movimento, corpo, chakra sacral, do que talvez a outra Zion, de uma mentora sistêmica, que fala muito da família, que fala muito de um caminho onde fala sobre a maternidade, que é o que ela viveu. Qual é a diferença? Ambas estão falando de Zion, mas essa aqui tem a Zion dela, essa tem a dela. E o outro mentor lá, que fala sobre a força do homem, quando ele entra dentro de um estado de assumir a sua energia masculina, viver como um homem com propósito, com dignidade, a Zion dele vai ter muito mais uma pujança, vai ter muito mais um aspecto de firmeza. Essa é a Zion dele, ou seja, o que é a Zion pessoal de cada um? É a visão que você recebeu do caminho que você vem para representar. Ou seja, Zion, que inclusive dentro das Sefirás da Kabbalah, Zion ela está, inclusive, justamente aqui, ó, em Esot, que representa o chakra sacral. Por quê? Porque Zion é um estado que está entre esse plano material e o plano do Altíssimo espiritual. Ou seja, é uma camada do céu na Terra. Essa é a frequência de Zion, o céu na Terra. E cada um de nós tem uma função nessa nova Terra, nessa nova realidade. Cada um de nós tem uma função, é como se fosse uma festa. Uma pessoa ela ficou incumbida de trazer o salgadinho, a outra de trazer a decoração, a outra de trazer as músicas, a outra de convidar as pessoas. Cada um vai ter uma função nessa grande festa que é Zion. Inclusive está ligado ao chakra sacral, Zion, porque Zion não é aquela espiritualidade que é uma frieza, uma coisa lá. Não, Zion é êxtase, entusiasmo. E cada um tem a sua forma de sentir esse entusiasmo e aonde ele te leva. Daqui a pouco nós vamos entender, inclusive, como entender esse entusiasmo, ressensibilizar e interpretá-lo. Qual é a função dele? E que cada um estão representando essa terra prometida pessoal que leva para a mesma terra prometida. É por isso que quanto mais você anda no caminho da sua terra prometida, mais você se conecta com pessoas como você, como eu, como as pessoas que você vai encontrar, por exemplo, quando você for num salto quântico, que é o nosso evento, maior evento do ano, onde toda essa galera que vive esse caminho espiritual se encontra, muitos nomes importantes, inclusive desse cenário, palestram. Ali a gente tem muitas trocas, conversas e um processo de desenvolvimento, uma metodologia muito intensa de formação realmente de líderes que vão para esse lugar de desenvolvimento, de tomar a dianteira nesse caminho da espiritualidade. Ali você vai ver o quanto de gente em comum com você. Encontro com uma tribo. Por quê? Quanto mais para a direção você vai da consciência, da sua Zion, mais você encontra pessoas semelhantes a você, porque tudo se converge num só ponto. E aí, esses são os desafios culturais que Zion, essa visão da Terra Prometida, vem para resolver. Mas não é só isso. Porque além de você ter essa questão que a espiritualidade é vista como hippie, que o trabalho é confundido com caridade, que o mentor ele não tem nível acadêmico de preparação para ser mentor. Não tinha, agora tem. Isso é um problema cultural. Hoje, os mentores que estão atuando como mentores, talvez você
que há tantos anos já é mentor e que já faz isso bem, mas ainda usa, em boa parte do tempo, ainda entrega técnicas terapêuticas. Eu sou o Theta Healer, utilizo o Theta Healing todos os dias. A gente faz Theta Healing antes de reuniões, para abrir a semana. Você já vai encontrar aqui na plataforma, se não encontrou ainda, algumas práticas de conduções que eu utilizo. Mas isso é uma ferramenta. A minha ferramenta principal como mentor, se ela for uma técnica terapêutica, eu não estou atuando como mentor. Então, para perceber, quantas formações você já fez para ser terapeuta, talvez? Se você vem desse caminho. Mas quantas você fez para ser mentor? Repito, não é para vender mentorias. Para ser mentor.